Dr. Peterson, o senhor está com um Holter na mão, né? Como que funciona esse exame? Bom, esse aqui é o aparelho de Holter utilizado na clínica. O exame de Holter é um exame, é uma variação do eletrocardiograma, o exame básico do coração. O eletrocardiograma é realizado com fios que se afixam no peito do paciente e registram a atividade elétrica do coração. O exame de Holter também faz isso. A diferença do exame de Holter é que essa monitorização é prolongada. Enquanto que um exame de eletrocardiograma registra os batimentos do coração por 5 ou 6 segundos, o aparelho de Holter tem memória para registrar todos os batimentos do coração durante 24 horas, 48 horas e até 72 horas. Então, esse tipo de exame é realizado com o aparelho de Holter colocado dentro de uma pochete, pode ser essa aqui que vem junto. O aparelho é preso no cinto da pessoa, por baixo da roupa, e do aparelho saem 4 fios. Os fios por baixo da roupa são grudados no peito com adesivos. A pessoa fica com 4 pequenos adesivos no peito, chamado de eletrodos, e os fios conectados no aparelho. E pronto. A pessoa instala o aparelho aqui na clínica com hora marcada e vai embora com o seu aparelho pendurado na cintura, não é? Fazer suas atividades normais. Trabalhar, vai para casa, fazer tudo o que sempre faz. O aparelho fica registrando as batidas do coração e no dia seguinte, no mesmo horário, a pessoa retorna na clínica para retirar o aparelho. Ela passa a noite com ele, 24 horas, esse é o nome do exame, não é? Depois de retirado o aparelho, os dados são transferidos para um computador e um médico especialista analisa esses dados no computador e verifica o que aconteceu nas 24 horas. Se o coração bateu sempre da maneira correta, se falhou, se teve arritmias, se teve pausas, não é? Esse laudo é entregue depois para o paciente em, no máximo, 3 dias, com todos os detalhes do que aconteceu com o coração durante o uso do aparelho. O aparelho pode ser usado, então, por 24 horas, que é o mais comum, 48 ou 72 horas. Doutor, e quais as indicações para se fazer, então, esse exame de Holter? A grande utilidade do exame de Holter é detectar eventos que acontecem no coração de uma pessoa só em alguns momentos do dia. E isso é bastante comum. Por exemplo, o mais procurado normalmente são arritmias, quando o coração acelera. São pessoas que sentem o coração acelerar de uma maneira inadequada em alguns momentos do dia. Quando eles vão consultar o médico lá no consultório, o coração não está acelerado. O médico examina, faz eletro, mas não encontra nada de errado. Mas o paciente insiste que o coração acelera quase todos os dias. Então, nesses casos, o aparelho de Holter, fixado na pessoa por 24 horas, ele registra o que acontece naquele momento. O paciente simplesmente anota num diário, num papel, que horas o coração acelerou, e mais tarde, na hora de interpretar o exame, o médico vê o que aconteceu com o coração naquela hora. Essa é a melhor maneira de descobrir quais são as arritmias que fazem o coração acelerar, a famosa palpitação ou batedeira dentro do peito. Tá? Mas esse exame também é útil no quadro contrário. O quadro contrário é quando o coração bate muito devagar ou falha em alguns momentos do dia. São pessoas que têm desmaios ou ameaça de desmaio com frequência. Se a pessoa não sofreu um desmaio ou uma ameaça de desmaio na frente do médico no consultório, ele também não vai conseguir descobrir o que está acontecendo. Então, de novo, colocando o aparelho, se a pessoa em casa tem uma tontura forte, desmaio ou ameaça de desmaio, ela simplesmente anota depois que hora que sentiu aquilo e nós podemos ver o que aconteceu. Tá? Boa parte desses desmaios são causados por falhas no coração. E para cada falha tem um tratamento. O único jeito de descobrir o que está acontecendo é assim. Um eletro do coração no momento do mal-estar. Tá? Então, essas são as duas principais indicações. Pacientes que têm acelerações, de vez em quando, no coração, ou quando o médico suspeita que o coração está falhando. Existe ainda uma terceira utilidade, que é a pesquisa de isquemia. Isquemia é o que nós chamamos quando uma região do coração começa a sofrer com falta de sangue. Tá? Isso é muito comum. Isso acontece quando existe entupimento nas artérias do coração. A maneira tradicional de descobrir isquemia é o que já foi falado, o teste de esteira. Nós fazemos o coração acelerar bastante numa caminhada na esteira até que chegue num ponto em que aconteça a isquemia. Mas tem pacientes que sofrem de isquemia sem fazer esforço. Isquemia episódica em alguns momentos do dia. Essa isquemia é detectada pelo aparelho de Holter.
assim como as arritmias. Se a pessoa passar o dia todo com o aparelho e tiver isquemia durante 5 minutos, mesmo que ela não sinta nada, isso fica registrado e depois nós sabemos, então, que aquele paciente sofre de isquemia, nesse caso, silenciosa. Isquemia que a pessoa não sente nada. Então, são as 3 grandes indicações do Holter: acelerações no coração, suspeita de falhas no coração e suspeita de isquemia no coração.